Bom, então a nossa aula, né, de número 4, ela ainda é uma continuação da aula 3, né, trabalhando com estruturas de decisão dentro do PHP, mas a diferença é que hoje a gente vai fazer uso dos operadores lógicos, né? Então, a definição ainda é a mesma, né? Uma estrutura de decisão nada mais é do que eu permitir que o meu código possa escolher, né, entre um bloco ou outro de comando para ser executado, né? Então, com isso a gente cria, né, um desvio, né, condicional dentro do meu programa, dentro da minha página web. Né? E esse desvio condicional, né, ele se dá através de uma condição. Né? Analisando uma determinada condição, se essa condição é verdadeira, eu executo um primeiro bloco de comando. Se essa condição é falsa, eu executo um segundo bloco de comando. Tá? Então, a definição de estudos de decisão permanece a mesma. Tá? A diferença é que na aula de hoje a gente vai fazer uso, né, dos operadores lógicos, então o e e o ou. Só para um exemplo aqui, né, vamos analisar dois exemplos. Tá? Então, nesse caso, eu serei aprovado nesta disciplina se obtiver a média superior ou igual a 7. Tá? E se a presença for superior ou igual a 75%. Nesse caso do exemplo 1, né, ele é um típico caso que ele tem duas condições que precisam ser analisadas, né, e ambas as condições precisam ser verdadeiras, né, para que tudo seja verdadeiro e, neste caso, o meu aluno seja aprovado. Tá? Então, a média ela tem que ser superior ou igual a 7, né, e a presença tem que ser superior ou igual a 75%. Tá? Se as duas condições forem verdadeiras, o meu aluno está aprovado. Se uma delas não for, o meu aluno não está aprovado. Tá? A gente vai ver melhor, né, no exemplo aqui dos slides seguintes. Okay? Enquanto que no exemplo 2, eu serei aprovado nessa disciplina se obtiver os conceitos MB, ou B, ou R. Tá? Então, no caso da ETEC, né, nós já vimos que, né, nós não analisamos, né, o aluno não tem uma nota quantitativa, e sim uma nota qualitativa. E com isso ele tem três possibilidades, né, de estar aprovado. Tá? Então, se o conceito dele for o MB, né, ou o conceito B, ou o conceito R. Então, nesse caso, né, seriam três condições, onde apenas uma única condição sendo verdadeira, tudo é verdadeiro. Né? A grande diferença do e e do ou, né, é que no e todas as condições, então, por exemplo, aqui, tanto a média quanto a presença tem que ser, né, verdadeiras. A condição, o resultado da condição, né, tem que ser verdadeiro. Enquanto que no caso do ou, apenas uma das condições sendo verdadeira, tudo é verdadeiro. Tá? Vamos analisar melhor estes exemplos, né? Com o uso aí, com o apoio dos operadores lógicos, tá? Então, nesse caso, os operadores relacionais, só para nós relembrarmos da aula 3, né? Quando eu comparo igualdade, eu tenho que usar dois iguais seguidos. Quando eu comparo, né, maior, eu uso apenas o sinal de maior. Quando é maior, igual, tá? Maior seguido do operador igual, tá? Não pode ter espaço aqui. Menor, menor, igual. E o diferente, ele vem com um ponto de exclamação, né, que é o símbolo da negação, seguido de um único igual. Tá? Esse é o diferente. E aí, eu até deixei em cinza a tabela, né, porque a gente já estudou, mas a gente continua fazendo uso, né, desses operadores, mas o grande objetivo para a nossa aula de hoje, né, é o uso dos operadores lógicos. Né? Então, quando eu tenho aí o uso do operador e o operador OU, quando eu preciso avaliar dentro de um mesmo if, né, dentro de um mesmo se, né, mais do que uma condição, mais do que uma condição. Então, para isso, eu vou usar aqui dois es comerciais, né, e as duas barras na vertical, tá? Vai ficar dessa maneira. Tá? Então, vai ficar aqui dessa maneira. Bom, vamos lá. Nos nossos exemplos aqui, eu separei dois exemplos, né, para nós analisarmos melhor
né, o entendimento do operador E, tá? Que eu vou usar aqui os dois E's comerciais, né? No teclado, né, geralmente no meu teclado aqui ele está em cima do 7, né? Então eu vou acessar ele usando o Shift, tá ok? E aí eu preciso ter em mente, né, o que acontece na tabela verdade. Essa tabela vocês já estudaram ela, né, nas aulas aí de Visual G, tá ok? E aí o que ela diz basicamente, né? Quando eu tenho o operador I, para que, né, o meu resultado seja verdadeiro, todas as condições que forem analisadas têm que ser verdadeiras. Se apenas uma for falsa, tudo é falso. Aqui é importante mencionar que eu estou usando duas condições, mas eu poderia ter 3, 4, 5 condições, né, utilizando o operador I, ok? Nesse caso, todas precisam ser verdadeiras para tudo ser verdadeiro, tá bom? Uma sendo falsa, tudo fica falso, tá? Neste caso aqui, né, nós vamos analisar aí de novo o exemplo. Eu seria aprovado nessa disciplina se obtiver a média superior ou igual a 7. Então a gente vai analisar aqui, olha, a média maior ou igual a 7, tá ok? E tá, a presença, quer dizer, a frequência, né, superior ou igual a 75%. Então frequência, tá? Maior ou igual a 75. E aí eu tenho dois resultados possíveis, né? Ou o meu aluno está aprovado, ou o meu aluno está reprovado, tá? Então tudo isso ele vem, né, justamente aí, né, da análise dessas condições, tá bom? Neste caso aqui, olha, né, 8,5, tá? Neste caso do 8,5, tá? O 8,5, ele é maior ou igual a 7? Sim, ele é maior ou igual a 7. Então, verdadeiro o resultado dessa condição. E o 95? O 95 ele é maior ou igual a 75? Sim. Então, também o resultado verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, segundo a tabela aqui, né, que a gente já, né, que vocês já estudaram, tá? E aí, neste caso, quando o meu resultado for verdadeiro, o meu aluno está aprovado, tá? Então, vai funcionar dessa maneira, tá bom? No caso, tá? Vamos permanecer aqui o 8,5, tá? Então a gente já sabe que ele produz um resultado verdadeiro para essa condição, mas a minha frequência agora vai ser de 65. Então ele vai produzir um resultado falso, né? O 65 não é maior do que 75. Então nesse caso, verdadeiro com falso dá falso, né? E aí o meu aluno está reprovado, ok? E só invertendo a situação, vamos imaginar que, né, ao invés de ser um 8,5, seja um 6,5, tá? Neste caso do 6,5, tá? Quando eu vou comparar ele com o 7, se ele é maior ou igual a 7, ele vai produzir um resultado falso, né? O 6,5 não é maior ou igual a 7. Tá? Ao passo que, voltando aqui para o 95, ele produz um resultado verdadeiro. Então, neste caso, falso e verdadeiro, que é a mesma situação daqui de cima, produz um resultado falso e o meu aluno também está reprovado. Tá? Então, nesse caso, né, repare que as duas, né, uma das condições, né, não foi atendida. Então, aqui ele obteve nota, mas ele não obteve frequência. Tá? Ele não foi um aluno presente em sala de aula, então ele está reprovado. Tá? Aqui ele não obteve a nota mínima, né, mas ele foi um aluno presente, mas ele ainda continua reprovado. Por quê? Tá? Uma das duas condições não foi satisfeita. Então o E ele pede justamente, né, este ponto. Né? A condição precisa ser satisfeita, né, para que tudo, então, né, possa ser verdadeiro e aí o meu aluno então esteja aprovado. E a última situação, quando as duas condições não são satisfeitas. Então eu tenho aqui o 4,5, ele é maior ou igual a 7? Não, tá? Não é maior ou igual a 7, então resultado falso. E o 35 é maior ou igual a 75? Também não, tá? Resultado falso. E aí nesse caso a gente já, né,
imagina que se lá atrás, né, se aqui apareceu um falso, já foi falso, aqui apareceu um falso, também foi falso, agora aparecendo dois falsos, o resultado vai ser falso. Tá? E aí o meu aluno vai estar reprovado. Tá? Então, nesse caso, o meu aluno só está aprovado quando as duas condições são atendidas. Tá? Então, este é o objetivo do operador aí, né? E dentro aqui, né, da estrutura de decisão do PHP, tá bom? Na continuação, tá? Vamos lá com o operador OR. Tá? Então, o operador OR ele é representado por essas duas barras na vertical, tá, ok? E aí, como que fica a tabela verdade, né, do operador OR? Apenas uma das condições sendo verdadeira, o meu resultado é verdadeiro, né? Então, nesse caso aqui, olha, estou avaliando duas condições, né? Apareceu um verdadeiro? Apareceu, então é verdadeiro. Eu não preciso nem analisar a segunda, terceira, quarta, quinta condição que esteja aí envolvida com o operador OR, tá? Aqui deu falso, mas aqui deu verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Aqui foi falso e falso, tá? Então, se todas as condições forem falsas, aí tudo vai ser falso, tá? E verdadeiro com verdadeiro também dá um resultado verdadeiro, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai analisar aqui, né, o mesmo exemplo do anterior, mas com o uso do operador OR, que seria o sonho, né, de qualquer aluno, tá? Então, neste caso, o meu aluno ele vai estar aprovado se ele obtiver a média superior ou igual a 7 ou, né, se a presença for superior ou igual a 75. Então, repare que o uso do operador aqui implica que apenas uma das condições sendo verdadeira, o meu aluno está aprovado. E basicamente ele só vai estar reprovado, né, quando as duas condições forem falsas. Por isso que o uso do operador OR seria o sonho aí, né, de qualquer aluno. Tá? Mas vamos lá, olha, analisando ainda, olha, o mesmo exemplo do anterior, média maior ou igual a 7, mas agora com o uso do OR, frequência maior ou igual a 75. E eu tenho dois resultados, né, possíveis, aprovado ou reprovado. Tá? Então, nesse caso, o 8,5, né, maior ou igual a 7? Sim, verdadeiro. Né? O 95 maior ou igual a 75? Tá? Verdadeiro. Então, nesse caso, verdadeiro com verdadeiro, utilizando do operador OR, né, ele produz um resultado verdadeiro e o meu aluno está aprovado. Tá? Contudo, se a gente for analisar as outras situações, a nota, tá? O 8,5 é maior ou igual a 7? Sim, resultado verdadeiro. E o 65 é maior ou igual a 75? Não. O resultado dessa condição individual é falso, mas quando eu faço análise com o operador OR, verdadeiro com falso, produz um resultado verdadeiro. Então, olha só, o meu aluno está aprovado, independentemente aí, né, dessa condição ter sido falsa, ok? E um caso aí, né, o que eu disse, né, o sonho de qualquer aluno, né, o 6,5, ele é maior ou igual a 7? Não, tá? Então ele produz um resultado falso na análise individual dessa condição, tá? O 95, ele é maior ou igual a 75? Tá? Sim. Então ele produz um resultado verdadeiro aqui, tá? Então neste caso, independente da nota ser, né, produzir um resultado individual falso aqui na análise dessa condição, aqui ele produziu um resultado verdadeiro. Então falso com verdadeiro usando do operador ou produz um resultado verdadeiro e o meu aluno está aprovado, independentemente da nota, porque a frequência foi superior ou igual a 75, tá? E por fim, né, quando as duas condições da falsa, né? Então, o 4,5 é maior ou igual a 7? Não. Então, resultado falso. O 35 é maior ou igual a 75? Também não. Né? O resultado igual a falso. Ok? Neste caso, falso com falso, falso. E aí, assim, aqui o meu aluno fica reprovado. Tá? Então, no caso do operador OR, tá? O meu aluno só fica reprovado, tá? Se as duas ou mais condições que estiverem sendo analisadas, né, forem todas falsas. Então, nesse caso aqui,
as duas condições foi falsa, né, tanto da média quanto da frequência, o meu aluno está reprovado. Tá bom? Então, essas são as duas situações, né, bastante comuns que eu tenho aqui do uso do operador e do operador ou. Bom,